hoje realmente é um dia que a gente não gostaria de estar trazendo essas notícias, mas é impossível. Nós estamos vivendo um momento, começou ontem às 17h30, essa tragédia, e que se estende, ainda estamos ainda muito por saber, por a extensão de todo o problema, mas o que se ventilou ontem em vários canais de notícias, o número de mortes, acidentes, graças a Deus não é todo esse volume, é bem menos. O que se instalou, na realidade, foi um choque emocional muito grande. As perdas são impossíveis de resgatar, mas nós precisamos agora ter calma e poder apoiar aquelas pessoas que foram afetadas, a empresa, dar força para a empresa, para que ela suporte esse momento triste que aconteceu. E a gente não gostaria, em hipótese nenhuma, que tivesse acontecido, mas trabalho, é um acidente de trabalho que agora traz essas consequências. Infelizmente, Carla. Seu Edmilson, como é que a gente consegue equilibrar as emoções nesse momento? Porque na sua primeira fala ao nosso portal, a nossa jornalista Letícia Guimarães, que acionou o senhor logo na sequência dessa notícia, o senhor estava bastante abalado, naturalmente, né? Presidente do Sindicato Rural de uma cidade completamente importante para o Paraná, para a produção agropecuária brasileira, e a gente está falando da maior colheita de milho segunda safra da história do município. Era um momento de comemoração, vinha sendo um momento muito especial para vocês, né? Um momento de tentar equilibrar essas emoções? Carla, na realidade, a gente vinha tendo uma felicidade, apesar de todos os problemas dentro do agronegócio que a gente enfrenta no dia a dia, e agora ligado à colheita do milho, com os preços que não ajudam em nada, mas a gente estava tendo uma sensação de vitória pela colheita, pela expressiva colheita, como eu falei ontem, uma colheita jamais vista na história de Palotina e da região oeste do Paraná, em termos de milho safrinha. A gente também vinha da comemoração dos 63 anos de emancipação política do município, 56 anos do Sindicato Rural, Dia do Agricultor, que seria comemorado amanhã, enfim, e tudo isso tem uma ligação muito forte com a Cevale. A Cevale é a nossa referência hoje em termos do setor produtivo, em termos de empregabilidade, em termos de geração de emprego, produção, oportunidade de trabalho, oportunidade de negócios, tudo está voltado para essa entidade chamada Cevale, mas principalmente com as pessoas que lá trabalham. O acontecimento ontem, quando a gente ficou sabendo e os números que se apresentavam eram gigantes, a gente pensa nas pessoas que lá trabalham, porque essas pessoas que lá trabalham para nós, produtores rurais, são uma parte do nosso processo dentro da propriedade rural. Eles lá dão sequência naquilo que nós terminamos de fazer a colheita. São seres humanos, são pessoas que convivem com a gente no dia a dia, e você imagina saber, e as imagens que estavam sendo divulgadas, era muito triste. E nós nunca tivemos um fato desse. É uma experiência extremamente terrível. A gente tem recebido ligação do Brasil inteiro com apoio moral, apoio nesse momento de dificuldades, mas que pegou todo mundo assim no contrapé. Por quê? Porque, como eu falei, nós estamos numa animação, vamos dizer assim, gigante em função dessa colheita. Estava todo mundo empolgado. Nós estamos aí num percentual de 50% da colheita que já foi feita, com números extremamente gigantescos para a nossa região oeste do Paraná. E aí vem essa situação. Mas Deus está acima de tudo e de todos nós, e tenho certeza que Ele está colocando a sua mão, principalmente sobre as famílias que foram afetadas nesse momento, dando a força necessária para os diretores dessa grande cooperativa. A cidade, a cooperativa é de extrema importância para o município, para a região oeste e para o país. Eu acho que são perdas de vidas que não tem como voltar atrás, mas nós precisamos seguir. Nós amanhã teríamos aqui no Sindicato Rural
um café da manhã em comemoração ao Dia do Agricultor, cancelamos. Teríamos um evento gigantesco amanhã à noite, com a ProSoja Paraná, que seriam os caminhos do milho, discutindo os efeitos e as consequências da cigarrinha e o que a pesquisa traria para nós hoje em relação à cigarrinha do milho. Também cancelamos em respeito a essas vidas ceifadas e à empresa que, nesse momento, passa por um momento delicado, porque mexeu com pessoas. Então, nós estamos aqui como sindicato trazendo todo o apoio, Federação da Agricultura, CNA, enfim, todos envolvidos no agronegócio, trazendo o apoio moral e que é importante para nesse momento de tristeza. Seu Edmilson, como é que, o senhor me perdoa, é até difícil, eu preciso fazer essa pergunta para que a nossa audiência entenda como as coisas caminham. O senhor está me falando, então, de a gente está falando de uma cooperativa gigante, uma das maiores da América Latina, como o senhor falou, é referência para o oeste do Paraná. Mais do que isso, são mais de 26 mil cooperados, mais de 13 mil colaboradores, fazendo a roda da economia girar, né? A Cevale, ela é referência para o agronegócio brasileiro, não só paranaense. Como é que o senhor imagina que as operações agora, com a chegada desse milho, vão acontecer? Elas vão ser redirecionadas? Pode atrasar o fluxo? Pode trazer algum problema? Senhor, me desculpe, num momento tão delicado, fazer uma pergunta como essa, mas é importante a gente trazer esse ponto também. Não tenha dúvida, Carla, a gente sabe disso e não seria o momento para se comentar, mas é necessário. O produto está aí, mas nós temos aqui, em primeiro lugar, Carla, nós temos uma diretoria, um grupo de executivos e de profissionais dentro da Cevale, que com certeza absoluta eles estão trabalhando em todas as esferas nesse sentido. Vão achar a solução. O município de Palotina é referência no Brasil hoje em condomínios de grãos dentro das propriedades rurais. Nós temos 8 condomínios onde servem como base de estocagem dos grãos. Já foi notícia aqui no canal de vocês, enfim. Eu acredito que será feito um pool de parcerias aí, um ajudando o outro. Por quê? O milho para nós hoje, Carla, aqui na região oeste do Paraná, mas vamos falar especificamente em Palotina, é a grande referência para toda essa cadeia de produção que nós temos aí, frango, peixe, leite, suíno, e que nós produzimos. Só para você ter uma ideia, hoje a Cevale consome 54 mil toneladas de milho mês para atender a demanda da ração que é produzida. Então, nós temos essa necessidade e eles estão preocupados também, nós temos que se preocupar com todo o processo. Então, tem pessoas hoje já pensando como fazer. Eu tenho certeza que esses condomínios irão desdobrar em esforços para auxiliar os produtores e a própria cooperativa em atender essa demanda. As outras empresas que nós temos aqui na região também tenho certeza que vão fazer um pool de colaboração para atender. Por quê? Porque a produção é gigante, esse milho ele tem que ser colhido, ele não tem como esperar, porque os riscos do dia a dia, do clima, podem trazer consequências. E agora, nós precisamos pensar em tudo. E eu tenho certeza que, nesse momento, estão pensando em tudo. A prioridade são as pessoas que sofreram esse acidente, as famílias, a prioridade é isso. Mas tem equipe, com certeza absoluta, trabalhando em cima desse momento, de como dar sequência nesse trabalho. É triste? Sim, é triste. Mas nós precisamos fazer com que não paramos, porque vai ficar mais triste ainda, porque a gente vai estar carregando isso na nossa mente. Eu tenho certeza que o presidente da Cevale vai ter o discernimento e tem a capacidade de avaliar e de dar a destinação correta para cada momento que nós estamos vivendo nessa hora, nesses dias de tragédia aqui em Palotina. Seu Edmilson, só complementando, a gente tem aqui uma pergunta do Ivan Surustrovski, dizendo o seguinte: o que os funcionários estavam fazendo na hora da explosão
havia funcionários fazendo limpeza nos túneis de transporte de grãos, perguntando o investimento da Cevale na segurança dos funcionários. Tudo isso vai ser, e a Cevale já falou sobre isso também na sua primeira nota oficial, que tudo está sendo investigado e todos os detalhes serão trazidos posteriormente, quando as informações ficarem mais claras também, não é isso? Carla, com relação à pergunta do Ivan, eu, como associado dessa cooperativa, eu sou produtor de frango, de peixe, de leite e um pouco de grãos e sou integrado totalmente na cooperativa. Eu posso dizer com certeza absoluta que essa empresa preza e cuida demais da questão segurança no trabalho. Com relação a funcionários, realmente nós tínhamos muitos funcionários trabalhando, porque nós estamos no maior pico da colheita nesse exato momento, aqui em Palotina. E a Cevale sendo uma das maiores cooperativas do Brasil, aliás, na minha visão, é a maior cooperativa do Brasil. Tem um respeito pelo seu funcionário, pelo sistema, tem todas as preocupações muito maiores do que muita gente possa imaginar. Nós tínhamos muitos produtores com os caminhões estacionados para fazer o descarregamento. A gente não sabe dizer ainda, porque não existe uma informação oficial de tudo isso que aconteceu, quem foi afetado, quantas pessoas foram afetadas. Mas pode ficarem tranquilos que, com relação à segurança do trabalho, a empresa preza e ela tem uma responsabilidade enorme. O que nós vamos ouvir falar muito é isso. Agora, muitos não estão preocupados com as oportunidades de negócios e empregos que essa empresa oferece para as pessoas, não só daqui, como do Brasil inteiro. Então, eu acho que ainda é muito cedo e desnecessário cobrar alguma coisa com relação a isso nesse momento. É a minha opinião como cidadão e associado dessa empresa. Respeito a opinião de todos, mas não acho justo, nesse momento, pessoas fazerem esse tipo de questionamento. Eu, como cidadã, não como jornalista, mas concordo com o senhor, acho importante. O meu trabalho enquanto comunicadora, lhe fazer essas perguntas, como eu falei, né? Outra pergunta, talvez menos intensa, eu também já me desculpei de fazê-la, e eu perguntei, seu Edmilson, porque sei do seu profundo conhecimento sobre esta empresa, sobre esta cooperativa, e eu sabia que o senhor seria a pessoa ideal para responder com propriedade sobre toda a dedicação que a Cevale tem com os seus funcionários, né? Ouvir os funcionários da Cevale falar é justamente traduzir o que o senhor acabou de nos trazer. Então, muito obrigada. Só para complementar, por favor, eu me referi, a minha resposta foi direcionada a esse senhor Ivan, que eu não conheço, não sei quem é, que eu acho que ele está preocupado em querer achar culpado nesse momento. Você tem a tua função de fazer a pergunta e eu te respeito. Aliás, Notícias Agrícolas é um canal extremamente importante para a gente levar informações do agronegócio. Aliás, o agronegócio é o esteio da economia desse país, desse estado. Então, eu só me coloquei nesse sentido porque a gente está ouvindo pessoas falar. E eu respeito vocês, aliás, eu respeito demais o Notícias Agrícolas em função dessa responsabilidade de informações que vocês transmitem aos nossos ouvintes e aos nossos assinantes. O senhor é uma referência para nós, seu Edmilson, o senhor é uma liderança importantíssima no estado do Paraná, no Brasil, o senhor é um profundo conhecedor do setor, fora, né, que conhece a lida do dia a dia, né, sabe como é ser produtor rural, como de ponta a ponta atuar nessa cadeia. Eu lhe agradeço demais pela disponibilidade do senhor em falar conosco num momento tão difícil, operacionalmente, emocionalmente. Enfim, é um momento muito difícil para todos nós, para os senhores mais ainda. Toda a nossa solidariedade a vocês, a Palotina, ao Paraná. O Notícias Agrícolas está concentrado em mandar as nossas melhores energias para vocês, que tudo seja, ou não rapidamente, mas no tempo certo, no tempo de Deus, que está cuidando, como o senhor falou, está colocando as suas mãos sobre o que está acontecendo agora, né? Que ele nos dê entendimento, discernimento para passar por isso, e que no tempo dele todas as coisas voltem para os seus lugares e que a gente possa respirar um pouco mais aliviados, né, seu Edmilson? Muito obrigada mais uma vez. Carla, eu agradeço e quero, em nome aqui do sindicato e dos nossos produtores, e através de vocês, desse canal tão importante, agradecer a todas as mensagens de apoio que estão vindo
para os funcionários, para a diretoria, para a Servale, para o sistema do produtor rural. Afinal de contas, a Servale, ela é agronegócio, ela é do produtor rural, é do produtor. Então, esse sentimento é de todos nós. E eu agradeço aí a Notícias Agrícolas por essa tão importante apoio que está nos dando, principalmente nesse momento triste. Mas sempre tem levado boas notícias para os nossos produtores rurais. Graças a Deus, e Deus, como eu falei, acima de tudo e acima de todos.